Oi, meus alunos queridos, saudades de todos vocês. Hoje é dia 13 de maio de 2020. Vamos para mais uma aulinha EAD, hoje de ciências. Por isso eu quero que vocês tenham em mãos a apostila 2, na página 221, no módulo 7. Título: A escolha das hortaliças. Você aprendeu que, para planejar uma horta, é preciso saber de quanto espaço dispõe e escolher um local que receba boa iluminação. A próxima etapa é selecionar quais hortaliças serão cultivadas. Para isso é necessário investigar a época do ano e a região mais adequada para o cultivo de cada uma delas. Mesmo que a nossa horta seja em casa, como a gente já viu na semana passada, na aula passada, que a gente pode fazer vasinhos com plantinhas aromáticas, podemos reaproveitar as garrafas PET ou mesmo a imagem como tem aqui que de hortaliças que precisam ser cultivadas em condições adequadas para que se desenvolvam bem. Aqui no caso são as alfaces, né? Continuando lá, no trocar ideias, você acha que as hortaliças podem ser plantadas em qualquer época do ano? É lógico que não, porque existem lugares que não têm o clima apropriado para determinadas hortaliças. Então, todas elas têm um tempo adequado para isso, né? O mês correlacionado, algumas são plantadas o ano inteiro, como é o caso da rúcula, né? Mas nem sempre na mesma região, então tudo isso tem que ser visto e estudado. Continuando lá, de que as hortaliças precisam para se desenvolver? As hortaliças dependem de determinados fatores para se desenvolver: luz solar, água e a temperatura adequada. Esses fatores variam de acordo com a região e com a estação do ano. Em algumas regiões, o verão é quente e úmido e o inverno frio e seco. Em outras, a temperatura é alta quase o ano todo e há pouca quantidade de chuva. Por isso, ao planejar uma horta, é preciso conhecer o clima da região e buscar informações sobre as plantas, escolhendo aquelas que estejam adaptadas ao local e à época do ano em que serão cultivadas. Ali nós temos a explicação do clima. São as condições de temperatura, umidade e chuva de um lugar que se repetem ao longo dos anos. Observem aqui que vocês têm a plantação de girassóis. À nossa esquerda, um campo de girassóis saudáveis. À nossa direita, um campo de girassóis doentes. Para se desenvolver bem, as plantas precisam de luz solar, água e temperatura adequada. Então, vocês observaram que os girassóis saudáveis com certeza estavam plantados num local com temperatura adequada, obtendo luz solar e obtendo água. Já o do lado direito não ocorreu nada disso, provavelmente estava num lugar que não tinha luz solar adequada, a temperatura provavelmente não era aqui, o girassol iria suportar, né? Então, faltaram alguns ingredientes para que ele pudesse crescer saudável, e ali não era o local, com certeza. Atividade 1. Assinale as afirmações corretas. Os fatores que afetam o desenvolvimento das hortaliças são água, luz e temperatura? Se vocês viram acima a imagem dos girassóis, com certeza.
Os fatores afetam o desenvolvimento das hortaliças. Se não tiver água, luz e temperatura, não tem como a plantinha sobreviver. A quantidade de nuvens na atmosfera afeta a intensidade de luz que chega até as hortaliças? Com certeza. A água não é essencial para o desenvolvimento das hortaliças. Elas não precisam de água. Elas sobrevivem sem água. Então, assinale quais as afirmações corretas. É mais de uma, tá, crianças? Leiam e busquem as que são corretas. Antes de procurar informações sobre as hortaliças que deseja plantar, é preciso conhecer as características do local onde a horta será feita. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Leia no texto a seguir as características do clima do Brasil. O clima brasileiro. O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas em geral a temperatura é elevada em quase todo o território. Há 3 tipos de clima no país: o equatorial, o tropical e o temperado. O clima equatorial abrange boa parte do território nacional, principalmente a região da floresta amazônica, onde chove quase diariamente e faz muito calor. Já o clima tropical varia de acordo com a região, mas também é quente e com chuvas menos regulares. E o sul do Brasil, que é onde nós vivemos, onde nós moramos, é a região mais fria do país. Nele predomina o clima temperado, que no inverno pode atingir temperaturas inferiores a 0 grau. Quando se fala em diversidade climática, nós queremos dizer que é a variedade de climas. Abranger, incluir, atingir, predominar, ser ou aparecer em grande quantidade. B. Observe o mapa a seguir, que apresenta todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Então, aqui nós temos o mapa político do Brasil, com todos os estados, suas capitais não tem, mas tem as siglas, né? E dividido por regiões. A região norte está em verde, região nordeste em laranja, região centro-oeste em rosa, região sudeste em cremezinho, né? E a região sul no lilás. E a pergunta é: agora localize no mapa o estado e a região onde você mora. Escreva o nome deles na linha abaixo. Continuando, o mapa a seguir representa os tipos de clima que existem no Brasil. Então, mapa do clima do Brasil. Então, tá ali, ó, em verde, na região norte, nós vamos ter ali a zona equatorial, em rosa, tropical, zona equatorial, em laranja, tropical nordeste oriental, num begezinho, tropical Brasil central e no lilás, o temperado. Identifique nesse mapa o clima da região onde você mora, né? Qual é o clima da nossa região? Escreva as características do clima da sua região, tá? Quais são as características? Se na região onde a gente mora é muito quente, se as temperaturas são abaixo de 0, se em determinadas regiões da região sul neva, tem geada, coisas assim. Então, vocês vão buscar saber quais são as características do clima de sua região. Vamos ver quais tipos de hortaliças podem ser plantadas em sua região. Consulte as informações do anexo 1 sobre a época de plantio na região onde você mora e anote.
Então, lá no anexo 1, vocês vão ter algumas informações sobre a época de plantio na região onde você mora e vai anotar ali 4 hortaliças que podem ser cultivadas durante o ano e 4 hortaliças em que a melhor época de cultivo é nos meses de abril. Então, aqui, ó, nessa aqui, ó, esse aqui é o anexo 1, crianças. Então, aqui vocês vão encontrar 4 hortaliças que podem ser cultivadas durante o ano. Então, nós vamos ter, por exemplo, o rabanete, ela pode ser cultivada o ano todo em todas as regiões. Então, vocês vão olhar, vão buscar com atenção e vão responder. E como tema de casa também, vocês vão na página 228 e vão lá encontrar o exercício número 1. E no exercício 1 diz assim: em cada situação, escreva o que está faltando para que a planta possa se desenvolver adequadamente. Luz, água e temperatura. Então, vocês vão colocar cada palavrinha nos seus devidos lugares. Meus amores, a aulinha de hoje é muito fácil, muito tranquila. Então, conto com vocês mais uma vez. Façam com todo carinho, com todo amor. Leiam, leiam. Não simplesmente façam. Leiam, entendam, né? Procurem compreender do que se trata. E só assim vocês vão, ó, só para frente. Aquele lema da escola: aula dada, aula estudada hoje. Um beijo bem grande, amo cada um mora dentro do meu coração. Beijos, meus amores, e até a próxima.